Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, Juliane Klaumann. Ela diz ser improvável e hoje nós vamos conhecer essa história que é de arrepiar. Fique com a gente até o final, que vocês vão ficar de queixo caído, igual eu também, porque eu não conheço a história. Nós vamos conhecer juntos, né, Ju? Obrigada, Ju, por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Por vir nos inspirar, né? Trazer um pouco mais, para a gente conhecer um pouco mais desse nosso Pai poderoso. Maravilhoso, bondoso. Maravilhoso, né? Nos escolheu antes de nós sermos escolhidas. É verdade. Né? É verdade. E aí, quem é Juliane Klaumann? Juliane Klaumann. Pois então. Tem uma história antes da Juliane Hortman, depois da Juliane Klaumann, né? Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha história. Nasci num lar totalmente não cristão, né? De uma família normal, né? Digamos assim. E os meus pais sempre foram muito amorosos, né? Não tenho lacunas, assim. Meu pai era mais severo, né? Aquele pai mais machista, assim. Mas na época hoje, depois que a gente vê tudo que está acontecendo hoje, como era bom como o pai da gente era, né? É verdade. Porque a idade de hoje, eles estão muito precoces com as coisas, com as situações. E isso está levando a um caminho que a gente não trilhou. É. A gente trilhou... Às vezes a gente começa a comparar e a gente vê como a gente trilhou um caminho mais seguro, né? Nossa sensação, a nossa sensibilidade, as nossas emoções eram mais blindadas, né? A gente não era tão vulnerável, descartável, né? Então, como isso... Hoje a gente fala, mas meu pai era muito bravo, era muito severo. E eu não podia sair de casa. Eu ia nas festas de 15 anos, com 15 anos, com meu irmão grudado do lado. Não podia conversar com o menino, porque senão eu já tava, né? Então, essa educação... Vocês são quantos filhos? 4 irmãos. 2 meninos e 2 meninas. Eu sou a segunda. Então, tinha um Mais irmão velha, mais velho. Tá. O mais velho era um homem. E o pai machista educou o primeiro filho machista. Então a gente tinha, né? Ele achava que ele era o segundo pai. Eu falei, você não é meu pai, você é meu irmão, fica no teu lugar. Aquelas coisas de irmão. Mas foi um momento maravilhoso. Deus, ele escolheu e ele escolhe para todos nós, o nosso pai, a nossa mãe, e ele sabe o que a gente necessita, né? E depois, quando a gente é adulto, a gente amadurece, a gente cresce, a gente toma as nossas escolhas e faz as nossas medidas, né? E a gente começa a analisar o que é bom e o que eu fazia que já não é mais bom, né? Então, a minha avó, eu morava com a minha avó, com a minha mãe, né? Tipo, todo mundo perto. E hoje eu ainda estava lembrando que eu era pequena, 3, 4 anos, eu já estava do lado da casa da minha avó, era uma igreja batista. E eu estava na igreja. Mas a minha avó era da Umbanda. Então eu imagino como é que ficavam aquelas pessoas dentro da igreja, sabendo, vem a avó, né, da fulana, vamos orar por aquela criança, né? E na minha inocência, né, porque criança é inocente, você não sabe discernimento espiritual, você não tem. Mas o Espírito Santo me fez eu recordar e lembrar até a roupa que eu estava vestida. A minha madrinha morava na Alemanha, eu tinha um casaco daqueles de neve, sabe? Que era com botão de dente, cheio de pelo, assim. Verde musgo. E eu tava com aquele casaco no inverno, na igreja. E Deus me mostrou eu entrando na igreja. Tipo, eu tinha uns 5 anos. Então, desde criança, a gente já era, né, tipo, envolvida sem a gente saber o como Deus, ele se move e move a gente, né? Hoje uma criança de 5 anos não sai para fora da porta sozinha. Né? Então eu tinha essa liberdade de passar pelo quintal da minha avó. Não precisava nem na rua, era pelo quintal, naquelas gradezinhas de madeira. E passava por ali, ia para a igreja. Tinha essa liberdade, né? Ninguém ia me roubar.
A minha mãe não tinha aquele medo de, né, que fosse ser sequestrada, alguma coisa assim. A gente tinha a gente teve, né, outra vivência. E depois de um certo tempo, né, comecei a namorar com 17 anos e namorei 5 anos, casei, tive filhos. E aí eu comecei a discernir, e aí, diante de uma decepção amorosa, né, com meu marido, depois de 12 anos de casada? Quantos 5 filhos namorando, 12 de casadas. Uau! Ele descobri muitas traições e acabei me separando. E Quantos filhos vocês tinham? 2 filhos nós temos. A Júlia, de 27, faz medicina em São Paulo, e o João tem 25. Teve paralisia cerebral, uma parada respiratória pós-parto, tem algumas pautas de autismo, e até um segundo testemunho, né? Já vou engatar nele aqui. E aí, através, né, de todas essas situações que a gente passou, de separação, né? Da nossa falta de sabedoria, como o ser humano é egoísta, né? E a gente só consegue olhar pra gente, a gente não consegue olhar ao redor da situação, a gente não consegue analisar os filhos, né? Colocamos os nossos filhos em momentos vulneráveis, traumáticos, sem necessidade. Por falta mesmo de saber o que é o perdão, por falta de poder reconhecer cada um o seu erro, né? E, opa, não, eu errei, você errou, é 50% para cada um, vamos sentar, vamos conversar e vamos retomar, nós temos uma vida, temos vamos filhos, recalcular a rota, né? né? Vamos recalcular a rota. E a gente demorou 5 anos para recalcular essa rota. Então, apanhamos bastante, né? Acabamos nos envolvendo com outras pessoas. Ele acabou ficando noivo, eu acabei ficando noiva, mas... Pai eterno. Mas Deus não permitiu. Mas nós conhecemos Jesus e fomos para igrejas separados. Cada um foi para a igreja no seu tempo. E Deus falou com a gente e foi nos moldando separado. Então, às vezes a gente... Para Deus, né? Cada momento é um momento. E para cada família é uma família. Então, às vezes, Deus rompeu aquela aliança para que a gente pudesse ter uma nova aliança. Uma aliança que a gente não tinha, que era o cordão das 3 dobras. Exatamente. Né? Nosso casamento não tinha sido convidado de Jesus. Jesus não era convidado na nossa família até então, porque a gente nem conhecia ele direito. Né? Então, ia na igreja católica, ia no centro espírita, mas não conhecia o verdadeiro amor de Deus, não sabia ler uma Bíblia, não conseguia ter um discernimento espiritual, nem do que era certo, nem do que era errado, a gente não conseguia ter essa visão, né? E daí, separados, nós conseguimos, eu me envolvi com uma pessoa da Igreja Batista, ele se envolveu com uma pessoa do Bola de Neve, e a gente, separado, conheceu Jesus. Mas, né, o caráter é mudado aos poucos. E meu marido não pagava pensão, e eu coloquei ele na cadeia. Pai eterno. E após ele ir na cadeia, né, a minha irmã é advogada, e eu falava para ela, vamos conversar com o delegado, e o delegado tem que prender ele na cadeia, não é ficar na delegacia, ele tem que ir pra cadeia. E aí ele foi pra cadeia. Era espécie de uma vingança. Fiquei de campana até ligar pro delegado e falar, delegado, pode vir, tá vestido assim, assim. Pegou ele, na hora levou pra delegacia. Depois ele foi pra penitenciária mesmo. E lá ele ficou um dia. E esse dia que ele ficou, Deus falou com ele, né? Volta para tua casa, volta para tua família, né? E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Também não entendemos nada, ele estava noivo de casamento marcado. Mas, obediente a Deus, né? Mesmo tendo conhecido o Senhor separado, mas a graça de Deus é individual, né? E o chamado é individual. Por mais que você seja casada com aquela pessoa, a tua salvação é individual. Você não depende de ninguém para você ser salvo. Você depende de você, das tuas atitudes para você ser salvo. De você realmente crer, de você realmente buscar, de você realmente se posicionar. E você saber, né? Qual mesa eu devo sentar.
Em que lugares eu devo pisar? Quais são os territórios que eu estou pisando hoje, né? Aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Às vezes a gente se sente excluída, se sente abandonada e rejeitada até, né? Gera aquele sentimento de rejeição. Mas não é, né? É um tempo de Deus para aquela vida, para aquela pessoa. Era o tempo de Deus para a minha vida, para que naquele tempo Ele me escondeu. Eu fiquei no esconderijo de Deus. Por quê? Porque Ele tinha algo sobrenatural com a minha vida. E naquele momento eu não estava preparada para viver o sobrenatural, porque eu não tinha vivido. Ele estava te preparando, te moldando, né? Me moldando. E vocês dois, porque Deus une propósitos, né? Então, Ele já tinha um propósito com a unidade de vocês, né? Mesmo separados, Ele já sabia o final da história. Nós não sabíamos. Sim, porque Ele sabe, né? Ele sabe de todas as coisas. Verdade. Tudo vem dele, tudo volta para Ele. Então, Ele já sabia de todas as coisas. E aí, nesse momento ali, pós-prisão, eu ainda falei pra minha mãe, falei, a hora que ele sair, ele vai me odiar, ou ele vai me amar pro resto da vida. Porque depois de ir pra cadeia, né, amiga? Mexi com o inimigo. É verdade. Mas ele falou comigo normal e tal. E daí ele falou, Deus falou comigo, vamos ficar 15 dias em oração. E vamos ver o que Deus manda a gente fazer. Eu falei, amém, vamos estar orando. Mas não demorou muito, ele já começou, vamos, que precisa sentar, conversar com você e tal. E passou esses 15 dias de oração, ele tinha feito um propósito, o propósito, né, era algo que ele era visível, né, se era para ele continuar no antigo relacionamento ou terminar o antigo relacionamento e voltar para casa. E naquele propósito, Deus mostrou para ele que era para ele voltar para casa. Então, nessa volta para casa foi, assim, sobrenatural. Quando o Senhor fala na Bíblia que existe o mar do esquecimento, ele existe. E nós somos prova viva do mar do esquecimento, porque tudo aquilo aquela briga de cão e gato, né, dormindo com o inimigo, né, que depois que você separa vira uma guerra, Deus restaurou todas as coisas. Deus restaurou o nosso amor, restaurou a nossa casa de uma forma sobrenatural, que é muito maior. E hoje a gente tem uma cumplicidade, hoje a gente tem um casamento totalmente restaurado, diferente. Eu não confiava, ele não confiava, né? Então, assim, era um mundano, sem princípios bíblicos. Era sem é o que você falou, né? Era um casamento sem Deus na equação, né? Sem Deus. E após a gente... tudo que foi passando, tudo que a gente foi estruturando os nossos filhos, né? Pedindo muitas vezes perdão para eles, né? Pela nossa falta de sabedoria, por tudo que a gente causou de sequela neles, né? Por situações que nós permitimos eles passarem, que eles eram super seguros, né? A minha casa era cheia de criança e depois da separação aquilo foi mudando, foi modificando, foi se alterando e eles sentiram muito, né? E quando um casal se separa, né? Isso fica, para as pessoas que estão pensando em se separar, fica uma dica. Ore, busque a Deus, converse com seus filhos. Porque a primeira coisa que acontece é o inimigo acusar a mente do seu filho e dizer para ele que ele é o culpado do casamento não ter dado certo. É o primeiro ataque que vem nas crianças. As crianças não têm discernimento. A criança jovem, né? Eles não conseguem discernir. Então, eles pensam... Que eles são os culpados. Pai e minha mãe estão brigando. Eu não sou bom o suficiente, por isso eles estão brigando. Isso, meu pai e minha mãe estão indo embora por minha culpa. Né? Então, uma das coisas que a gente fez, a gente pegou uma psicóloga já no início e foi bom, porque ela conseguia conversar com eles. Claro que não é, né? O certo é você sentar, fazer uma terapia de casal e não se separar, não deixar essa sequela para os seus filhos, né? Não poupar eles, né? Pensar neles, né? E por isso que a gente ministrou 12 anos, célula de casais, depois de toda essa situação. Imagino. Fizemos muito casamento. Que e legal. quando vinham chorar pra gente, a gente falava assim, casou, chupa que é de uva. E se tem filho, é pra sempre. Porque Deus não fez a nossa aliança com emenda. Porque não existe separação no reino de Deus. Nos princípios de Deus não tem separação. E assim, né, Ju? O casamento é um princípio de Deus. Foi Ele que instituiu o casamento, né?
Então, assim, é muito sério isso. Porque existe uma mentira, assim, que as mulheres acreditam, que é que a gente casa para ser feliz. A mulher acha que ela casa para ser feliz, que ela vai casar com um príncipe encantado, mas ela não é a princesa. É o Shrek e a Fiona. Né? Então ela acha que vai casar com um príncipe encantado, que vai ser mil maravilhas, que vai dar tudo certo, e que é isso aí. Vai dar tudo certo. Mas a gente casa para cumprir o propósito. Que é o que Deus Né? instituiu, família. Exatamente. Então é sobre matar a nossa carne e fazer o que precisa ser feito. A plenitude a gente só encontra quando a gente cumpre o propósito, porque está nele, é ele que vai nos suprir. E a mulher acha que é o marido que tem que suprir as carências dela. Que ela vai casar e tá tudo resolvido. Só que ela não enxerga que ele também tem as dele, entende? Então é só Deus que pode resolver isso. A cumplicidade e o diálogo é algo que quando se perdeu, você presta atenção, porque seu casamento já tá começando a ir pro buraco. Já tem algo errado. É verdade. Né? Então, se vocês não estão... né? Eu sempre falo para ele, não, peraí. Eu tô falando uma coisa, você tá entendendo outra. Vamos lá. Vamos alinhar. Senta aqui, vamos conversar. Não é bem assim. Eu penso assim. O que você acha de estar pensando assim? Essa situação, assim, assim, assim. Então, assim, quando você senta e você conversa e você esclarece, né? É diferente. Porque se você não esclarece numa primeira situação, tem pessoas que elas são explosivas, tem pessoas que elas se interiorizam, e a que interioriza, ela causa mal para ela, porque ela vai deixando o corpo dela tóxico, doente, até a hora de virar uma panela de pressão e explodir. Né? Então, você ser claro e você conversar e você expor, até expor realmente o que você não gosta. Você não é obrigada a gostar de todas as coisas, né? Mas se você sentar e conversar, você pode alinhar. E 50% cada um. Não é nem, né? Eu sempre falo, né? Venha a nós o vosso reino. Né? Uma mão lava a outra, mas as duas, né? Estão juntas. Então, isso é um casamento. Para ser um casamento sólido, precisa ter cumplicidade e negar. Né? Quando você se nega a si mesmo. Ah, mas igual lá Pedro, né? Antes de Jesus falar para Pedro negar, primeiro ele deu tudo que Pedro queria. Porque você negar o Senhor sem nada é fácil. Agora, você negar o Senhor com tudo aquilo que Ele te deu, e no mesmo instante que Ele te deu um monte de peixes, sendo que você pescou e não tinha nada. E aí você olha, e ele olha para Pedro e fala, segue-me. Negue a si mesmo e me siga. Negue-se a si mesmo e me siga, porque agora você não é pescador de peixes, você é pescador de homens. Então, é muito ensinamento. E é muito forte. Porque você negar quando você não tem nada, é fácil. Abrir mão de nada é fácil. Né? Abrir mão de nada é fácil. Então, para você se negar, aquilo tem que te custar. Né? Então, e quando você tem um filho especial, quando você tem um filho, você já se nega. Né? Quando você tem o primeiro filho, você fica pensando, meu Deus, e agora? Eu não tomo mais banho. E agora eu não sento mais e não Já como. é um negue a si mesmo, né? Já é um negue a si mesmo. É o treinamento. Começa ali. Né? É o primeiro processo. Mas aí, quando você tem uma criança que tem uma necessidade um pouco maior, que ela não caminha e ela não anda conforme o normal, né? Da sua idade motora, da sua idade cronológica, da sua idade mental, porque todos nós passamos por fases. Ele nasceu assim. Ele teve uma parada respiratória pós-parto, ele teve uma lesão, né? Paralisia cerebral. E com 4 meses eu já percebi, já comecei a fazer estimulação precoce nele, mesmo o pediatra falando o contrário. E com 1 ano e 7 meses que eu recebi um diagnóstico, porque o primeiro neuro dele, dos 4 meses até 1 ano e 7 meses, ele não me falou do diagnóstico. E eu não era da área da saúde. Mas tu sabia que ele tinha tido uma parada respiratória? A gente sabia que ele tinha uma parada respiratória, mas não sabia da gravidade. Situação, lesão e nem paralisia cerebral. Entendi. Então, a gente não tinha um diagnóstico. E você escutar um diagnóstico,
é muito complicado, né? Então, naquele momento, até uma das causas da nossa separação é porque realmente eu foquei no João, né? Já não tinha os princípios bíblicos. E uma mãe, Sim. ela vira uma leoa. E quando você tem um médico que olha para você e fala assim, o seu filho vai ser vegetativo. Meu Deus. Com 1 ano e 7 meses. Não era crente, né? Eu olhei para o médico e falei assim, eu admiro a sua profissão, respeito, mas o meu filho vai entrar no seu consultório andando e falando. E com 5 anos o meu filho entrou no consultório andando e falando. E foi extraordinário porque ele saiu de férias em dezembro. E esse foi um dos primeiros milagres extraordinários de Deus na nossa vida. Porque nós temos vários, né? A restauração do nosso casamento foi um deles. A sobrevivência da Júlia também, porque a Júlia nasceu de 36 semanas, também ficou entre a vida e a morte 72 horas. E sempre foi muito precoce, né? Já era bilíngue aos 9, Já nasceu precoce para dizer que veio. Já nasceu precoce para dizer que veio, foi precoce em tudo. E aí veio o João, né? Totalmente diferente da Júlia, precisando de mais estímulos, com um prognóstico, né, deprimente, né? Não aceitável. E naquele momento eu acabei me dedicando. Então eu saí da sala daquele médico naquele dia, eu me inscrevi num primeiro vestibular de fisioterapia e depois me inscrevi em medicina. E passei na primeira turma de fisioterapia. O marido pensou, minha mulher ficou louca agora. Não, nessa fase ele estava em outra vibe, ele não queria saber de nada. Ele estava só curtindo o carro antigo, né? Então ele vivendo a vida dele e eu tentando esbravejar o mundo para o nosso filho poder ter um parâmetro mais normal possível de vida futura, né? E daí com tudo isso eu fui buscando, entrei na faculdade. Hoje eu fico pensando como é que eu fiz tanta coisa na faculdade, porque eu entrava em tudo, eu fazia tudo com 2 filhos pequenos, com sogra, né? E eu fico me perguntando, nossa, como é que eu consegui dar conta de tudo isso? Mas Deus tinha um propósito, até dele ter me passado, porque eu nunca fiz cursinho. Eu passei em 17º lugar e eu estava 3 anos sem estudar. Fala pra mim. Só Jesus. Só Jesus. Porque nem que eu fosse um crânio, tipo, autodidata, qualquer coisa, né? Seria uma resposta tão rápida de Deus, né? E assim foi. Eu ainda sofri muito na faculdade, porque daí, além de eu ter a faculdade da faculdade, eu tinha a faculdade em casa, e daí eu batia um pouco de frente com algumas questões com os professores, porque eu queria aprender. Né? Eu fui reprovada em 3 pré-projetos de TCC, porque não tinha ninguém para me orientar. Né? E daí a faculdade toda falava, não, ela vai reprovar. Ela é doidinha. É doida, doida, tô escutando até hoje, doida, né? E depois daí eu entrei na medicina integrativa, né? Na saúde integrativa, e mudou a minha vida, mudou a vida do meu filho. Fazem mais de 4 anos. E fazem 2 que eu tô atuando na área, porque realmente Deus me deu um chamado. Ele me colocou, ele me sentou em mesas, ele me colocou em lugares, em atmosferas, me tirou daqui, me colocou aqui, me capacitou e me deu download do céu, assim, de tratamento. Foi algo, assim, extraordinário mesmo. E daí ele me mostrou que eu não podia ficar aquilo só para mim. O meu filho, ele tinha várias alterações emocionais, agressividade, difícil comportamento. E fazem 4 anos que a gente tá junto com a saúde integrativa, e ele mudou muito. Uau! E vem mudando a cada dia, né? Tem uns 40 dias que ele começou a tomar um cannabis hidrossolúvel, ele mudou em 10 dias. Uau. Então, assim, foram... E ele anda, fala tudo. Anda, fala, se comunica, pede tudo que quer, sabe muito bem pedir, super inteligente, tem uma memória de elefante, assim. Ele tem... Uau! Ele é algo extraordinário. Ele sabe mais Bíblia que nós. O meu marido brinca com ele com o jogo das perguntas, ele fala as respostas que quem é essa? Tipo assim, eu não sei. E ele sabe. Então, é um presente de Deus. Ai, sem dúvida. Mas num primeiro tempo, num primeiro diagnóstico, isso é muito difícil o pai ver desta forma. Que é onde eu entro e falo hoje,
tá muito normal você rotular as pessoas, desde crianças, adultos, né? Você rotular. Agora é um monte de adulto com TDAH e autismo. Né? Então, assim, cara, você tá envelhecendo. Teu neurônio também envelhece. Vamos suplementar. Né? Vamos ver o que você tá comendo que tá te deixando inflamado. Teu neurônio também inflama. Sabe? Como que tá teu intestino? Teu intestino inflama teus neurônios. É um processo segundo o coração do ser humano, né? Então, assim, tem tantas coisas, tantos estudos hoje que nos levam a gente ter uma vida diferente, que nos levam a gente ter hábitos diferentes. A longevidade aumentou. Por quê? Porque conforme foi evoluindo, as pessoas foram entendendo o que fazia bem, o que fazia mal, né? E a saúde integrativa tá vindo com força, por quê? Porque tem coisas e tem situações que a medicação, ela não cura, né? Remédio remedia. Ela melhora para aquele momento, para aquele instante. Muitas das vezes é necessário, mas não é de uso contínuo. Né? Para você ter um corpo equilibrado, para você ter um campo biológico limpo, você precisa suplementar, você precisa desparasitar, desintoxicar, você precisa, né? Dar. É mais do que isso, ter hábitos saudáveis, né? Além dos hábitos. É. Né? Então, hoje, muita internet, muita informação, deixa as pessoas muito aceleradas. Né? Você levar o celular para sua cama, já acelerou. Como é que você vai dormir? Como é que tá o teu neurônio? Teu neurônio tá lá, né? As descargas elétricas lá tá 1000. Como é que você vai deitar e vai relaxar e vai dormir? Então, os hábitos precisam ser mudados. Exatamente. Né? Eu falo sempre que é aquele negócio que a gente paga todo mês lá para quando ficar doente ser atendido, chama plano de saúde, mas devia chamar plano de doença, né? Porque você usa quando tá doente. Agora, o plano de saúde é isso que a gente deveria fazer mesmo, né? O que eu vou fazer hoje para ter uma qualidade de sono melhor, para me alimentar melhor, para ter hábitos saudáveis de alimentação, né? Para o meu intestino ficar melhor, para eu fazer uma atividade física, porque o corpo foi feito para movimentar, né? Sim. E para eu ter um equilíbrio de corpo, alma e espírito. O que eu vou fazer hoje para ter isso? Então, isso seria um plano de saúde, né? O equilíbrio hoje está muito difícil. E quando até eu escutei um pastor, né, o Luciano Subiralho, falando que nós somos os nossos autossuicidas. Sem dúvida. Porque quando a gente faz algo que a gente não respeita o limite do nosso corpo, nós estamos com... Não é só aquele que pula do prédio. Não é só aquele que se enche e morre de overdose, toma um monte de remédio, né? Sem dúvida. Tudo que é a mais é suicida. Então, se você está comendo muito açúcar, você está se suicidando. Né? Então, tudo que sai do equilíbrio, a conta vem. Uma hora a conta vem. Então, a gente precisa discernir isso, né? Respeitar, ter autorresponsabilidade e respeitar o nosso corpo. Como eu estou me sentindo hoje? Você não é obrigado a sempre estar nessa imposição que o mundo coloca hoje. Né? E na boiada. Não. Você é separado, você é escolhido. Deus te deu dons. Qual foi o dom que Deus te deu? Qual que é o teu chamado? Eu poderia muito bem estar em casa. Verdade. Só vendo a melhora do meu filho. Ficar sentada. Mas não. Deus falou não. E Ele me deu uma visão. Levanta. E o João Neto estava na frente, dando a mão para uma corda de crianças, mas eram multidões de crianças vindo atrás. E ele falou: eu não te capacitei para ficar só com você. Eu te capacitei para você ensinar. E há 8 anos atrás, um profeta que já faleceu, ele falou para mim: você é professora. Eu vejo você sentada ensinando. E eu não entendia nada, né? Mas hoje, depois de tudo isso, eu consigo ver que tem tantas mães que estão vindo buscar, né? Tem tantas mães gratas. Tem mãe que entra no consultório com uma criança que tem seletividade
E a homeopatia em glóbulos, ela parece uma balinha. E aquela balinha, ela desparasita. Ela desintoxica. Especificamente cada parasita. Através dessa desparasitação, a criança começa a ter... Ela olha para você, ela começa a ter mais domínio, ela tem mais autonomia. Por quê? Porque um parasita é para te parasitar, para te paralisar. Já diz o nome dele. Paralisar você. Então, às vezes, a criança não está agindo de forma normal, mas tem tantas coisas que estão por trás disso. Qual é a raiz? Então, como é que fica hoje uma criança que só porque ela não está respondendo na forma como deveria responder, mas ela não foi desintoxicada, desparasitada, recebe um diagnóstico de autismo e TDAH. Né? Tá intoxicada. No alimento tem alumínio, mercúrio, chumbo. Numa criança, isso não desenvolve normalmente como ela deveria se desenvolver. O cérebro dela não desenvolve. Isso trabalha muito. E aí vem os diagnósticos. Aí a criança fica olhando para você e você... Ah, não, tem TDAH. Tem autismo. A criança deve pensar. O que é TDAH e autismo? E vai crescer com esse rótulo. Qualquer coisa que ela fizer, ela pode falar, não, tem TDAH, tem autismo. Está justificado, né? Será que esse é o caminho? Será que esse é o caminho? Não. Vai buscar. Né? Não quer fazer uma biorressonância. Acha que é muito... Porque é algo... Teu corpo é energia. O que você pensa, essa energia, ela pode ser boa ou ruim. Né? Tanto fala na palavra de Deus que a tua boca pode lançar palavras de bênção, palavras de maldição. E o que você pensa também. Você pode adoecer o teu corpo, assim como você tem o poder de autocura do teu corpo. Quando você não aceita e você busca mudar. Opa, não tá legal. Né? Todos nós envelhecemos. Entramos em sarcopenia. Né? Hoje, aos meus 49 anos, eu comecei a fazer pilates. Tenho que ir fazer mais academia, porque eu estou numa sarcopenia. Se eu tiver 70, eu não vou levantar da cadeira, porque eu não vou ter músculo. Gente, é fisiológico. Vai chegar para todo mundo, né? A conta vem. O que eu vou fazer hoje para chegar aos 70, correndo com meus É o plano de saúde que eu tô falando, que a gente tem que ter. Precoce, que é isso que a biorressonância quântica faz. Ela lê você microscopicamente e ela te dá uma direção do que você precisa retirar do teu corpo e do que você precisa colocar no teu corpo. Né? Então, em 3 minutos, eu tenho um laudo teu de 116 páginas. Uau! E em 3 meses, o teu corpo entra em equilíbrio. 30 dias, 40 dias, a maioria das pessoas é só para desintoxicar e desparasitar. O João ficou soltando vermes 12 meses nas fezes. Tem várias fotos. Né? A gente não mostra porque não é para ficar mostrando cocô para todo mundo. Mas tem muita foto com muito verme. Imagine o quanto ele estava intoxicado. Imagine o quanto aquilo... O corpo dele não conseguia ter um desenvolvimento normal, uma circulação normal, várias coisas alteradas. E não era pouco. É muito. Então, a gente precisa muito pensar no que a gente está fazendo com a gente mesma. Com certeza, a gente não é só... A gente é corpo, alma e espírito, né? E nós temos que prestar conta das 3 coisas. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é onde ele habita, mais ainda, né? A gente precisa... Eu acho que é uma forma de gratidão até. Sim, porque... E como que nós vamos cumprir o propósito se a gente estiver em cima de uma cama? Ou se a gente estiver sem energia? Ou se a gente estiver, né, debilitado? Como vai cumprir o... Como que vamos... Ou se a gente antecipar... na verdade... Abreviar, né, digamos, a nossa estadia aqui. Como é que nós vamos cumprir o propósito? As nossas atitudes, a gente pode estar acelerando a nossa morte. Exatamente. E aí, o que acontece? Se você não alimenta o teu corpo,
você não tem energia. Se você não tem energia, você se prostra. Vai ficar cada vez mais sentado, teu músculo vai adormecer, porque teu músculo só vai acordar se você exercitar, né? E aí o teu pensamento, não, tô aqui sentado. Teu pensamento também vai desacelerar. E daí você vai começar a gerar o quê? Pensamentos ruins. Eu estou me sentindo inútil. Então, aquilo vem. É um processo, né? E o inimigo, ele é astuto, né? Hoje ele tá paralisando as pessoas pela frustração, pelo engano. E as pessoas não estão se dando conta. Porque hoje não é o ser, é o ter. E ter pra quê? Se você vai chegar e não vai poder fazer nada com aquilo que você tem. Já parou pra pensar? Teu caixão não tem caminhão de mudança. Gaveta. Caminhão de mudança, que tem gente que acha que vai levar tudo no caminhão. Né? É verdade. Do mesmo jeito que você veio, do mesmo jeito você vai voltar nu. Do pó vieste, ao pó voltarás. É isso aí. Então, para pensar. Sabe? Eu tô recebendo muita gente no consultório com cortisol elevadíssimo. Né? Fora a vacina do Covid, que deu várias alterações, as vacinas são várias alterações. Então, mas o pensamento acelerado. Né? As comidas intoxicadas. O nível de cortisol acelerado. Isso faz um processo inflamatório, é a morte silenciosa. Sim, porque tudo é uma inflamação, né? O envelhecimento é uma inflamação, né? Tudo é sobre inflamação. Então, é isso. Então, o meu chamado hoje, né? O que Deus me capacitou é para eu... Primeiramente, foi a minha casa, né? Eu tenho vários testemunhos, desde cachorro, que Deus me capacitou para cuidar. A minha hora que não corria mais, não brincava mais. E desparasitando, desintoxicando, mudando a água. Né? A nossa água também está contaminada, infelizmente. E mudando a água, tratando a água, até dos cachorros tomarem água tratada. Eles são outros cachorros, tem outro pelo, tem outra energia, tem outra vida. Os cachorros foram ressuscitados lá em casa. Até os cachorros foram ressuscitados. E aí entra o 33, que eu não fazia ideia do que era, mas Deus começou a me chamar no 33. Eu olhava o telefone, estava 10h33, 11h33. Um dia ele foi muito específico comigo, que eu fui no mercado, gastei 333, entrei numa farmácia, gastei R$33, entrei numa cafeteria para tomar um café, a mesa era 33. Então, assim, meu pé é 33, e aquilo eu comecei a falar, meu Deus, Deus tá falando comigo, eu tô conectada ao mesmo tempo com o Espírito Santo, alguma coisa ele tá me falando. E aí fui buscar, né, sobre o 33 e a ressurreição de Cristo. Então, e a ressurreição trouxe para nós o quê? Cura, esperança, né? O significado da ressurreição para nós hoje, aqui é muito forte. O que ele fez por nós, né? Ele se negou, ele obedeceu, ele foi para a cruz, mas ele ressuscitou, que nem ele sabia, né? Mas o pai dele já sabia que ia ressuscitar ele por um propósito. Substituto, né? Ele foi no nosso lugar, né? Ele foi no nosso lugar. Então, assim, quando a gente tem essa fé inabalável, quando a gente tem essa esperança em Deus, a gente não pode aceitar diagnóstico dos nossos filhos, do nosso pai, nem da gente mesmo, né? Tipo, aceitar rótulo, aceitar diagnóstico. Às vezes a gente passa por situações, muitas delas acabamos de falar, que são consequências das nossas atitudes. Mas, opa, né? O Senhor está ali para nos perdoar, né? O Senhor nos perdoa, vou mudar de atitude, cura meu corpo. Poder da oração, né? Poder da oração e a esperança de Deus é isso, né? A fé inabalável, você crê naquilo que você não vê. Então, o meu filho, há uns 12 anos atrás, nós íamos muito para a conferência profética em São Paulo, e eu subi no púlpito como um ato profético. E com meu filho curado 100%. E falei, eu estou subindo aqui com um ato profético, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre e Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus começou, Ele termina. E o meu filho vai ser curado 100%. E o testemunho do meu filho vai ser para nações.
E depois recebendo várias profecias, né? Eu te vejo do outro lado, eu te vejo nas nações. E realmente, ainda não chegou o tempo, mas está chegando. Porque a cura dele é gradativa, né? Deus também me revelou sobre a questão da cura. Tem a cura momentânea, que você está num culto, você está num quarto, você está buscando a Deus e Deus né, vem, põe a mão em cima e cura. Tem a cura gradativa, que aos poucos você vai vendo que pessoas que melhora, né? Ficaram sem ver o João 2, 3 anos, quando vê ele, nossa, como ele tá diferente, nossa, o olhar dele, nossa. Então, isso para mim eu recebo como testemunho. Sim. Que Deus está curando, que Deus está movendo. E a cura eterna, que é a hora que ele leva a nós, que é o tempo que ele tem de nos recolher. Que ele sabe o dia que a gente tem de nascer e o dia que a gente vai morrer. Ele já escolheu, né? Então, essa cura eterna, quando a gente está no céu, a gente não tem mais nada, né? Não tem doença, não tem tristeza, não tem abandono. Então, para que às vezes a gente fica alimentando tantos sentimentos? Né? Então, assim, às vezes a gente parar para pensar um pouquinho. Né? Eu falo, você tá com cortisol alto por quê? Tá devendo? 99,9% da população tem problema financeiro. Tua saúde, qual é o preço? E qual o valor? Será que eu tô dando valor à minha vida ou tô dando preço para minha vida? Será que eu tô dando valor a coisas que eu tenho que dar preço ou tô dando preço a coisas que eu tenho que dar valor? Então, é esse equilíbrio, esse raciocínio que a gente precisa ter para que a gente possa viver os 120 anos que Deus Amém. Programou para nós. Exatamente. Quando eu fiz 50 anos agora, tá? Nós estamos parecidos, tá vendo, Ju? A idade. Eu fiz 49. Eu fiz 50 agora em setembro. Daí eu falei, rumo aos 120. É isso aí. Isso aí, rumo aos 120. É a minha fala. Rumo aos Rumo aos 120. 120. Tô arrumando algumas coisas para chegar no 120. Claro, Ainda não tô assim. Tá fazendo a tua parte, né, Ju? Tô. É isso aí. Tô tentando me realinhar em algumas situações. Que bênção, né? E aí, a minha, né, tipo, concluindo ali, a minha casa, a minha vida tem propósito. Né? Deus tem propósito para todos nós, mas a gente precisa estar atento, né, à voz de Deus. Se meu marido não ouvir e obedecer, é sobre isso, né? Se meu marido não tivesse obedecido lá atrás, como nós estaríamos hoje? Exato. Né? Se a gente não tivesse obedecido à voz de Deus, e não tivesse caminhado, né, e não tivesse tido a esperança de realmente crer e ter uma fé inabalável, muitas vezes, né, a gente passa por situações que a gente fala, Deus, eu não aguento mais, eu não consigo. Eu já falei isso para Deus. Deus, eu não aguento mais, eu não consigo, me capacita, eu não sei mais o que fazer. Como mãe, né, é desafiador. Sim. E a família, ela muitas vezes ela quer ajudar, mas ela não entende porque ela não convive diariamente. Então, ela acaba atrapalhando, né? Então, daí pessoas estranhas parece que entendem mais do que a pessoa da tua família, né? Você acaba vendo assim, quando você tem... Mas eu acho que para entender mesmo tem que viver a coisa, né, Ju? Só quem vive, o que já passou... Não é à toa que vocês receberam esse presente, né? Para poder entender aquelas outras tantas pais que passam pelo mesmo que vocês passaram. A dor. Eu só sei porque eu senti a mesma dor. Exatamente. Porque um dia eu olhei, ajoelhei, chorava no banheiro, porque ele não podia nem me ver chorando, né? Eu olhava no banheiro quando estava tomando banho, chorava e falava, Deus, me ajude, eu não sei como fazer. Né? Eu não sei como acalmá-lo, eu não sei como orientá-lo, e parece que quando eu tô falando... daí perdi as paciência também, porque você também perde. Né? Porque você faz, mas chega uma hora que você também cansa. Então, assim, me dê essa sabedoria. Me capacita. Tinha vezes que eu, né, orava e falava assim, Senhor, me mostra onde está doendo. Me dá dor para mim, para eu sentir o que ele está sentindo. Né? Porque você quer livrar o teu filho de muitas coisas. Sim, com certeza. Né? E quando ele não se refere, ele não refere a dor onde tem, não consegue ter esse discernimento, você fica, meu Deus, mas e agora? Tá com dor? Tá com o quê? O que tá acontecendo? É a mesma coisa um bebê. Né? E ainda o bebê você consegue ter o chorinho da cólica, mexe a perna, então assim, você ainda consegue discernir algumas coisas, e você vai aprendendo, porque ele vai convivendo. Só conforme vai crescendo, e a parte tua
as estações e a parte motora que não foi normal, né? Então acaba sendo diferente. E você não... Filho, não vem manual de instrução? Vem manual de instrução para você? Vem botão de liga e desliga? Não Eu vem, falava né? assim, meu Deus, podia vir botão de liga e desliga. Ele tinha 5 anos, eu olhava aqueles potros nascendo e andando, e falei, podia ser igual um cavalinho, um potrinho, que já saía andando. Sabe? Porque daí às vezes a tua cabeça vai a 1000, né? Que você começa a falar, meu Deus, mas podia ser mais rápido. Mas o tempo de Deus. E você não perder a fé, não perder a esperança. É o que vai te sustentar. Porque sem ele, é difícil com ele. Imagina sem. Mas Não sem dá nem ele. para imaginar sem, né, Ju? Não dá para imaginar sem. Não dá pra imaginar. Que tremendo, né? Esse nosso pai é maravilhoso demais, né? E depois do 33 foi indo, eu fui entendendo, daí Deus começou a falar comigo, começa com o que você tem. E a primeira coisa que eu fiz foi pagar a consulta para um menino que frequentava a igreja e a mãe estava passando por uma situação bem turbulenta com ele já, de delegacia, de vizinho de escola, sabe? E Ele tinha um problema também. Autismo, TOD, sim, várias coisas não diagnosticadas, mas ele tinha um comportamental muito difícil. E estava trazendo várias situações bem complicadas para a mãe. E aí eu chamei essa mãe, essa criança surtou na igreja. E aí me chamaram. E aí cada vez que ele surtava, eles me chamavam, porque ele me via e ele parava na hora. E me abraçava, e eu fui conquistando, conversando com ele. E aí eu falei, você aceita que eu te pague uma consulta com o médico? Para ele começar a tomar o cannabis? E foi a primeira consulta, o propósito que eu fiz com Deus, né? Que Deus falou, comece com o que você tem. Eu não posso atender e ajudar 10 crianças, mas eu posso começar com uma. Eu comecei com uma, e foi uma consulta de cannabis que eu paguei online para essa mãe. E essa criança mudou. A mãe me manda bom dia até hoje, grata até hoje. O menino me manda mensagem, né? E ela já passou por várias situações e eu, graças a Deus, consegui ajudar ela. Né? Pessoas se uniram e ajudaram ela também. E esse menino, ele tem uma outra vida. Né? Já estavam acionando o conselho tutelar. Então, assim, estava indo para um caminho bem extremo. Né? Uma outra mãe também, a criança de 12 anos, já estava 3 dias sem se alimentar. E se mutilando, depressiva, né? Há muito tempo. E levou no hospital, levou na neuro, a neuro encaminhou para o hospital psiquiátrico para internação imediata. E a mãe me ligou desesperada, era um domingo. E eu falei para ela, traz ele aqui em casa. E aí tava eu e minha cunhada na época, minha cunhada também fez saúde integrativa e é nutricionista. E aí nós duas fomos atender ele e na hora Deus me deu um download. E a medicação de toxoplasmose, que a toxoplasmose está na água. E no corpo é 99,9% da população, né? Tem. Mas quando chega no cérebro, a pessoa tem depressão profunda, se automutila, tem enxaquecas insuportáveis, que faz vários exames e não tem diagnóstico. E é toxoplasmose, né? E aí... a medicação de toxoplasmose de homeopatia é R$33. O 33. O 33. E daí Deus só falou assim, abre o vidro e dá inteiro. Nós não tinha dado inteiro para ninguém ainda, nem para nós mesmos. E naquele dia eu falei para ela, Deus falou para dar inteiro. Ela ficou assim, será, Ju? Falei, amiga, homeopatia não vai fazer mal nenhum. Deu 15 minutos. Esse menino deitou no sofá. 15 minutos ele levantou. Ele olhou pra mim e falou assim, tia, eu tô com fome. O que tem pra comer na tua casa? Saiu brincando com o cachorro. Nunca foi internado. Então, são situações, né? Uma criança com síndrome de Down, lá em Luanda. A mãe é maravilhosa, né? Até hoje ela também é grata, manda mensagem. A gente chegou para pregar na igreja em Luanda e esse pai e essa mãe choravam, né? Tristes por não conseguir mais ter uma vida
normal, não conseguia sentar num restaurante. E aí eu consegui conversar com ela, consultar a criança. E a homeopatia, 45 dias, essa criança mudou completamente. A escola começou a perguntar o que tinha acontecido. A mãe estava maravilhada. Bom, esses dias ela estava em Curitiba fazendo parte de uma apresentação. Tipo assim, algo extraordinário. Então são, né, minha sobrinha também, que mora no Paraguai. A minha cunhada é pediatra lá no Paraguai. E aí meu irmão falou, a gente não sabe mais o que fazer e tal. Eu falei, eu vou te mandar. E a minha amiga, que é dona da farmácia, estava indo para Foz. Eu falei, amiga, leva pro meu irmão. A minha amiga levou, né? E agora ele falou assim, ela tá totalmente diferente. Ela vai fazer um vídeo para mim testemunhando da criança, da diferença da criança em 15, 20 dias. E é homeopatia. Uau! Homeopatia a gente sabe que... Então, são situações e downloads do Ainda céu. mais criança, né? Eles respondem muito bem a homeopatia. Animais também. A filhotinha da minha filha também, Cavalier, né? Assim como eu trato crianças, trato o bicho. Pulava do sofá, convulsionou uma vez. Pulou do sofá, convulsionou duas. Eu falei, mas não tá legal isso. Peguei o aurímetro, peguei um cartão magnético que tem a frequência da doença, coloquei na patinha dela. Toxoplasmose. Dei o toxoplasmínio pro cachorro. Nunca mais convulsionou. Agora, cada vez que eu vejo um veterinário, eu conto, ó, desta toxoplasmose que dá convulsão. E sai com homeopatia. Que coisa, né? E hoje, eu ainda sonho em pisar num hospital psiquiátrico com meu aurímetro e um caminhão de toxoplasmínio para libertar aquele povo daquele cativeiro, né? Porque a toxoplasmose não é curada com antidepressivo, né? Então, eu ainda tenho esse desejo no coração de um dia poder passar por essa experiência. Para Deus nada é impossível, né? É Ele que faz, na verdade, né? Se for da vontade dele, Ele te coloca lá, um dia eu vou estar lá. Que tremendo, né? Tremendo. Fantástico, Ju. Foi experiências extraordinárias, né? Também tem outra experiência muito forte. Num orfanato aqui em Pissarras, um menino de 17 anos ficava trancado numa jaula, né? Porque ele não conseguia conviver. E o orfanato, por ter 100 jovens adultos especiais, não tinha como desestabilizar um orfanato inteiro, né? Então, soltava o menino, ele desestabilizava todo mundo. Então, é difícil você conter. Então, é mais fácil você conter um, para que os outros tenham equilíbrio, né? E era isso que acontecia com ele. Tadinho. E eu conversei, fui lá, tal, fiquei um ano ajudando até, né? Elas poderem confiar no meu trabalho também, né? Imagine, chega uma louca lá que é... Vem aqui, né? Tipo, quem é você? O que você tá fazendo? Aí conversei, expliquei. 40 minutos no dia das crianças, esse menino tomou 3 vidros de toxoplasmínio numa primeira dose, pra você ver o tanto que ele estava intoxicado. 40 minutos depois, ele foi liberto, ele nunca mais foi preso. Elas mandavam filmagem dele na praia, fazendo o prato dele, né? Tudo o que aconteceu com ele. Depois de um ano, né? Eu sempre estava indo lá, mas depois de um ano eu voltei, né? Do Dia das Crianças, ele me chamou e falou assim... Aí eu fui no Dia das Crianças, daí eu fui no Natal. E daí no Natal ele falou assim, tia, tô namorando. Ai, que bonitinho. Então, assim, é muito gratificante. É demais, né? O cuidado de Deus, a maneira como Deus se revela a nós, e eu quero só obedecer. Amém. Obedecer o chamado. A obediência que... E nada é meu. A plenitude está na obediência, Ju. Porque Tudo não é dele. sobre a gente, não é na nossa capacidade. É Ele, né? E ele cresce quando a gente diminui. Né? A relação ela é inversamente proporcional, não adianta. Tudo é dele, tudo vem por ele, tudo volta é dele, para ele. por ele, para ele. E eu sempre falo pro Senhor para eu não corromper nunca. Para eu manter
né, essa humildade, essa integridade, né? Eu sempre escuto isso. Eu não me achava pessoa humilde, né? Mas eu escutei tanto das minhas amigas presbíteras, diaconisas, né? E até hoje, né? Eu escuto tanto delas falando: Ju, você é uma pessoa humilde. Então, que eu nunca perca isso. Amém. Até porque a gente só aprende se for humilde, né? O arrogante, o orgulhoso, como é que ele vai aprender alguma coisa? Ele já sabe tudo, né? A gente tá aprendendo todos os dias. Mas eu penso mais, né? Que a gente nunca perca essa consciência de que nós não somos nada. Absolutamente nada. É isso aí. Né? E que para todas as coisas tem um propósito, por mais dolorido e sofrido que ela seja. Né? Às vezes a gente olha assim, não tem uma luz no final do túnel, mas tem. Lá na frente, né? Uma vez eu estava desesperada e comecei a orar, e daí eu vi uma escada. E eu fui subindo em espírito naquela escada. E quando eu fui indo, foi aparecendo uma luz muito forte. E só vinha uma mão fazendo assim. Tanto é que no meu consultório hoje eu tenho uma luminária que é uma mão, que é um significado muito forte para mim, que é a mão de Deus. Uau. Então Deus, ele é impressionante, incomparável. Incomparável, soberano. A mente humana não alcança isso. Não. Porque a gente tem a tendência de comparar com humanos, porque é o que a gente conhece, né? Ou tentar explicar. Não mas tem. Deus é Deus, né? Diz que tem um louvor que fala, né, que ninguém explica Deus, nem o crente, nem o ateu. É a maior verdade que tem. Isso aí. Ninguém explica Deus. A gente vive Deus em espírito. Por isso que Jesus disse que era preciso nascer de novo, né? Em verdade, em espírito. É isso, a gente vive, isso aí. Experiencia, mas não explica. São experiências que a gente guarda, né? São momentos extraordinários. Exato. Ai, do 33, daí chegou um profeta na minha casa e falou assim: você é um milagre. Então, sim, você é um milagre. E o mesmo milagre que Deus fez na tua vida, Ele vai fazer na vida dos teus filhos, do teu sobrinho e de tantas crianças. E eu fiquei. Daí eu entendi, porque eu nasci 25 de novembro e eu fui operada 25 de dezembro. E eu morri, voltei 3 vezes. Eu fui ressuscitada no dia do Natal. Uau! E aquilo eu comecei, sabe que é um quebra-cabeça, né? Que você vai juntando as peças. E daí eu falei, meu Deus. Um mês depois você... 25. E o que você teve? Eu tive estenose hipertrófica do duodeno. É o canal do estômago que ele não abre. Então eu comia e vomitava, regurgitava tudo. E como eu nasci em casa, né? Não teve tempo da minha mãe ir para o hospital. Então, ao mesmo tempo, eu nasci e daí já fui para o hospital e fiquei internada. E eu fui operada 25 de dezembro. Uau! Daí eu comecei. Meu Deus. São muitas Jesuicidência, né? Jesuicidência, isso mesmo. Jesuicidência. Que tremendo, Ju. Ju, nós não temos nem palavras para te agradecer por esse transbordar, né? Do céu. Toda vez que a gente escuta, é Deus falando assim, olha, eu fazendo de novo, né? Porque Ele é o mesmo, imutável. Sim. Ontem, hoje, amanhã e eternamente. Glória a Deus. Que isso motive as pessoas a buscarem mais a Deus, né? Diz que a glória dele é se esconder e a nossa é encontrá-lo, né? Na palavra. A gente busca tantas outras coisas em primeiro lugar. E não busca o Pai, né? Deixa pra orar por último. Né? Quando tá estrangulando, né? Aí vai orar. Mas a oração, ela tem que ser antes, né? Antes de fazer, antes de pensar, antes de acordar, né? Antes de levantar, antes de se alimentar. A nossa preocupação teria que ser em fazer a vontade do Pai, né? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Essa é a minha oração todos os dias quando eu acordo. Antes de levantar da cama. Eu abro os meus olhos e falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Tanto é que a minha vida não é nada muito programada. Por isso que eu sempre falo,
que eu falei pra você, qual que é o meu horário hoje? Se o repórter perguntasse para Jesus, tem um livro que fala isso, né? Se o repórter perguntasse para Jesus, assim, né, qual que era, quais são os projetos, os sonhos dele, os planos dele para daqui a 5 anos, ele ia dizer, né, fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai. Se ele perguntasse, mas e daqui a 10 anos? Ele ia falar, fazer a vontade do meu Pai. E amanhã, qual que é fazer a vontade do meu Pai? Esse tem que ser o nosso também, né? Com certeza, se a gente permanecer nesse pensamento e não deixar que as situações externas nos aflijam, não vai ter ansiedade, não vai ter TDAH. Exatamente. Né? É verdade, né? Porque tudo isso é o pensamento acelerado. Claro. E se você está aqui para fazer a vontade do meu Pai, é o tempo dele. Não o teu. E a gente descansa no processo, né? Descansa. É isso aí. Descansa. E acredita. Né? É isso aí. Confia. Confia. Porque, confia nele, né? Porque assim como o filho confia no pai, né? Sim. Exatamente. A gente confia porque ele é pai. É a imagem daquela criança quando se joga pro pai segurar. É aquela confiança que a gente tem que ter, né? Exatamente. A gente se jogar nos braços do pai e saber que ele vai fazer. Eu posso não ver, posso não saber como, mas a certeza eu tenho. Ele é meu pai e ele cuida dos detalhes. Dos detalhes. Isso aí. Obrigada, Ju. Obrigada eu pela Muito obrigada por essa noite brilhante. Que venha edificar muito as nossas vidas, né? Que o Senhor leve aonde Ele desejar. Em nome de Jesus. Que a gente não precisa nem saber. Essa é a verdade. Não é? Não. Pessoas sejam tocadas. Amém. Né? Lá, Pessoas casamentos sejam transformados. Casamentos transformados, que saibam que o perdão genuíno é verdadeiro, né? Que o mar do esquecimento existe e que nenhum diagnóstico para Deus é impossível. Amém. Que essa esperança nunca saia. Amém, Ju. Pessoas sejam alcançadas de forma sobrenatural. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, viu? Obrigada. Deus te abençoe poderosamente. Nesse novo ciclo, né? Foi teu aniversário ontem. Que o céu se abra e eu tenho certeza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para você e a tua casa. Amém. Em nome de Jesus. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá!